Salve, salve galera, Branca na área, beleza? Bom, pessoal, conforme prometido, tô eu aqui com a minha cara de pau para compartilhar com vocês aí os custos do reparo do cabeçote da moto que foi trincado aí. Como vocês viram na parte 1 do vídeo, agora a gente vai falar dos custos, quanto que realmente ficou essa brincadeira aí. Então assim, eu não vou ficar sendo repetitivo, falando do problema em si, como que aconteceu, como que eu diagnostiquei, porque isso eu já falei na parte 1 do vídeo. Então a ideia desse vídeo é a gente partir um pouco mais para a questão dos custos mesmo. Eu vou apresentar para vocês aqui é, o orçamento original da Honda, né? Então quanto que foi cobrado por cada peça que foi colocada na moto, tudo que precisou ser trocado. Vou compartilhar com vocês a ordem de serviço da oficina, né? Então para vocês verem peça, mão de obra, parte de retífica. Vou explicar o motivo, né, da parte da retífica, que é uma dúvida que eu fiquei e acredito que muitas pessoas possam ter também. Então, assim, esse vídeo ele é prático. Bom, é a primeira vez que eu coloco minha cara num vídeo meu, né, e isso foi proposital. E eu acho que para abordar um assunto sério, abordar custos, dinheiro, né, trazer credibilidade até para o que eu vou estar falando aqui, para vocês verem que isso aqui é real, é atualizado. Então, assim, são valores que eu vou estar trazendo para vocês aqui de abril de 2025. Então, assim, coisas de um mês e meio atrás. E minha cara aqui, justamente, como eu disse, para trazer credibilidade para esse vídeo, que é algo que poucas pessoas fazem, né? Como eu disse na parte 1 do vídeo, o pessoal traz muita ideia de valores, né? E eu entendo que as pessoas não queiram abordar assunto dinheiro, né? Assunto valor um pouco mais no seu detalhe, porque a gente está hoje no dia 21 de 5 de 2025. Se você assistir esse vídeo daqui 2, 3 anos, esses valores vão estar completamente diferentes. Mas esse vídeo, para quem está vendo isso hoje, para quem está pensando em comprar uma CB agora, em 2025, e tem medo e quer saber quanto que essa brincadeira de cabeçote, conserto, mais ou menos custaria, então talvez isso aqui seja um divisor de águas. Talvez a pessoa fale, poxa, eu não quero ter essa dor de cabeça, eu não quero passar por isso. Ou talvez a pessoa fale, bom, se eu entrar nessa, eu sei o que me aguarda, se trincar o cabeçote, eu sei quanto vai me custar. Então, o intuito do vídeo e compartilhar valores na íntegra com vocês é exatamente esse o propósito, tá? É um divisor de águas. Ou você entra no barco sabendo o que te espera, caso venha acontecer essa infelicidade, ou você já pula fora do barco e não pode falar que você não foi avisado, tá bom? Então, o intuito do vídeo é esse. Então, para a gente não ficar falando e virar aquela coisa maçante, aquela coisa chata, eu vou pular agora para um conteúdo que eu fiz, rápido também, sucinto, sem muita enrolação, e aí a gente vai falando dos valores, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, então eu já estou aqui com a minha tela compartilhada e tem duas setas piscando aí, uma eu vou tirar a cabeça da frente aqui para vocês verem, ó. Mas o que significa aqui, né? Bom, a primeira seta ali do lado esquerdo é referente à data da ordem de serviço, que foi no dia 25/3, que foi justamente o dia em que eu levei a moto para reparo. E a outra seta que está piscando aqui é o quilômetro da moto. Então a moto entrou para reparo com 39.000 km, né? Uma quilometragem baixa para uma moto 2010/11. Enfim, e a infelicidade do cabeçote trincado. Por motivos óbvios, eu ocultei algumas informações pessoais e o nome da loja, né? Mas dados da moto e da data de entrada na oficina, tá? Aqui é o orçamento da Honda, orçamento original Honda, então todas as peças aqui listadas, todas peças originais. Então, neste orçamento, que foi gerado no dia 28/3/2025, a 1h15 da tarde, o cabeçote em si, 2.521,93. Junta da tampa do cabeçote, 96,33. Coxim de borracha, R$ 30,81. Retentor haste da válvula, 67,08. Calço de ajuste, 199, opa, perdão, 99,67. E junta do cabeçote, 310,11. Esse foi o orçamento passado pela Honda de todas as peças que eles entendem como necessárias para fazer o reparo do cabeçote, tá?
Disso daqui, deste orçamento, após aprovado por mim, obviamente, o que que foi de fato utilizado na moto, o que que foi realmente feito de serviço. Então, já no reparo em si, foram as peças, né? O cabeçote, como mostrado anteriormente, R$ 2.521,93. A guarnição da tampa do cabeçote, R$ 69,33. Coxim, foram usados 3, totalizando R$ 30. Retentor de válvula, usado 4, totalizando R$ 67,08. A junta do cabeçote, né, que é o que faz a junção ali do bloco do motor com o cabeçote, então 310,11. Óleo 10W30 Honda semissintético, né, o óleo original da CB. Embora a unidade seja R$ 50, foi utilizado um. Para quem tem CB, enfim, para quem conhece, sabe que é 1,5 litro que vai. Então totalizou aí R$ 75, porque foi utilizado 1,5 litro. O filtro de óleo, R$ 20. A válvula de admissão, foram necessárias duas, R$ 70 unidade, 140 no total. E, por fim, como eu contei para vocês a historinha lá na parte 1, ainda de quebra, tive que fazer a troca da bateria também. Então, teve mais um acréscimo aí de R$ 300 da bateria. Totalizando peças, 3.533,45, tá? E aí de serviço, como vocês estão verificando aí embaixo, a oficina me cobrou R$ 750 de mão de obra e R$ 370 de retífica. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre mão de obra e retífica, tá? Mão de obra é barato? É caro? Enfim, depende do ponto de vista de cada um, tá? Por que que eu digo que depende do ponto de vista de cada um? Vou pular para a parte da retífica, tá? Quando me foi gerado esse orçamento de peças mais retífica, uma coisa que eu questionei foi justamente essa questão da retífica, que me causou estranheza. Eu falei, poxa, se eu tô trocando o cabeçote, por que que eu tenho que mandar para retífica, né? Isso não era muito claro para mim. E aí ele me explicou a questão do assentamento das válvulas. Ele falou, a gente pode, né, se você não quiser ter esse custo com a retífica, a gente pode fazer o assentamento das válvulas aqui, porque a gente vai tirar tudo que tem no seu cabeçote, que dá para reaproveitar, e vai montar no cabeçote novo, né? Então, ele falou, geralmente 90% dá para ser reaproveitado. E aí eu posso fazer a montagem e o assentamento das válvulas, tudo bonitinho na oficina. Ele falou, qual que é a diferença de eu fazer aqui e de você mandar fazer esse serviço numa retífica? Que a retífica vai fazer tudo milimetricamente, vai seguir ali as especificações do manual, torquímetro, diâmetro, cara, enfim, não sei explicar tecnicamente a parada, tá? Tô falando de uma forma bem macro aqui e diante do meu conhecimento de mecânica, tá? Ele falou, eu posso fazer, mas a retífica só faz isso. Então, assim, a retífica vai fazer com uma qualidade, seguindo as especificações, enfim, tudo corretinho. A garantia, ele falou, a garantia do serviço, de verdade, assim, eu garanto muito mais você fazendo pela retífica do que eu fazer nessa parte, porque isso é especialidade da retífica e não das oficinas de uma forma geral, tá? E aí eu entendi, e cara, de verdade, para um orçamento que se vocês somarem aqui peça mais mão de obra e retífica, que já está dando aí seus 4.000 uns quebradinhos, o que que é R$ 370, tá? Isso daqui quando você bota no parcelamento, então, vira um valor irrisório. Então já que eu tinha que fazer, e já não era barato, e a coisa já estava feia, eu falei, cara, bota para retífica então, faz bonitinho, quanto melhor ficar, amanhã não tendo dor de cabeça, melhor ainda. Então, eu fiz essa parte da retífica, foi cobrado esses R$ 370 e a justificativa é essa que eu tentei explicar aqui, tá? Não sou mecânico, não sou profissional, então não sei se ficou claro para você que está assistindo. Espero que tenha ficado, tá? E aí a mão de obra, poxa, é caro? É barato? Depende, cara. Você tem que pensar que não é só desmontar e montar, né? Você tem que pensar que você ocupa espaço físico na loja do cara, ele que fez o orçamento com a Honda, enfim, com quem quer que seja, ele que se dispôs a levar a peça lá na retífica e buscar na retífica a desmontagem, a montagem, teste, a garantia da oficina dele, né, da loja dele. Então, assim, de verdade, eu achei que a mão de obra não ficou das mais caras, não. Pensando no todo, no serviço como um todo, tá?
Por estarmos em São Paulo, capital, que as coisas são muito caras, eu confesso que eu achei a mão de obra dos caras barata, né? Acessível, digamos assim. Até pelo serviço prestado, que foi muito bom, tá? Diga-se de passagem. Tanto na clareza das informações, quanto no serviço de fato feito. E aí, por fim, foi isso daqui a paulada final. Então, 3.533,45 de peça e serviço, juntando mão de obra e retífica, 1.120, totalizando 4.653,45. Lembrando que desse valor você pode tirar R$ 310 aí, que é da bateria. Então seria 4.300 para arredondar a conta, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Peças e mão de obra para fazer a troca, né? Para fazer o reparo do cabeçote trincado. Vamos considerar aí, eu paguei 10 mil, 10 mil quebrado na moto, depois de um ano, mais 4 pau e 300, 14 mil, 14 mil e meio, vai. Pô, vale a pena? Não vale? Aí eu já falei em alguns vídeos referente a CB300 se vale ou se não vale. Isso daí tem que ficar a cargo de vocês, não sou eu quem vai falar que vale ou que não vale. Aí cada um tem que colocar no seu bolso, tem que colocar o seu uso da moto e chegar nessa conclusão, tá? E é isso, galera. Então, mostrei para vocês todos os custos, desde o orçamento original da Honda, quanto o custo que realmente foi feito na moto, tanto peças quanto mão de obra e retífica. E aí, como prometido lá na parte 1, eu iria dar minha opinião na parte 2 se, Lucas, você se arrepende de ter comprado a CB300? Você compraria outra moto? Você pensa em vender a CB300 agora porque ela te deu essa dor de cabeça? E minha resposta para essa pergunta é não, tá? Eu não me arrependo de ter comprado a CB300. Fiquei chateado, fiquei, tá? Mas não é só o fato da CB300, a trinca da cabeçote da CB300 que me deixou chateado. O que me deixou muito chateado é porque no ano passado, né, 2024, eu tive que fazer o motor do meu carro. Eu tive uma infelicidade aí com o meu carro e eu gastei 3 vezes para mais esse valor aqui. Então, assim, eu mal superei de uma pancada, veio outra. Então, o que me deixou muito chateado, muito puto, foi essa questão. Aí eu ainda tô pagando coisas do meu carro e aí a moto vem e eu tenho que fazer cabeçote dela, né? Mas não, cara, eu não me arrependo de ter comprado a CB, eu acho ela uma excelente moto. Nada do que eu falei nos outros vídeos vai mudar minha opinião por conta do que aconteceu. E como eu disse na parte 1, eu acho que foi mais negligência, foi mais o empurrar com a barriga, o deixar para amanhã, que é culpa minha, né? Que o erro foi meu, que culminou em acontecer o que aconteceu com a CB, do que qualquer outra coisa. É uma moto que tem um histórico, a gente sabe, e se a gente sabe desse histórico, a gente tem que ser correto, tem que fazer as coisas direitinho, não dá pra gente negligenciar. E eu negligenciei, empurrei com a barriga e aconteceu o que aconteceu. Então o que que eu vou fazer para isso não acontecer de novo? Eu vou não, né? Eu já coloquei lembretes no celular, Alexa, cara, tudo que puder me ajudar, anotei km para que daqui 10 mil km eu leve essa moto para fazer a revisão das válvulas e ver se vai ser necessário fazer o pastilhamento ou não. E aí, se for necessário, faz o pastilhamento e vida que segue. Como eu já disse em outros vídeos, na casa de 30, no máximo 40 quilômetros por dia, porque eu só me desloco até o meu trabalho, do trabalho para minha casa, é uma moto que me atende tranquilamente. Então, troca de óleo demora. Eu troco a cada 2.000 km, então demora para atingir os 2.000 km porque eu rodo muito pouco. E para chegar nos 10.000 km para eu fazer pastilhamento, vai demorar também. Então, estimo eu aí que pelo que eu rodo diariamente, eu vou ter que fazer um pastilhamento por ano. Cara, é um custo que eu estou disposto, que eu aceito pagar. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Eu acho que tá bem explicado, tá bem falado. Acho que eu já falei até demais, né? Pô, então se você não é inscrito no meu canal, me dá uma moral aí. Se inscreve aqui, ó. Me dá essa força, me ajuda pra gente continuar resenhando e trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade pra vocês. Fechou? Muito obrigado. Valeu. Falou, galera. Até a próxima. Oi, sinceramente, me perdoa aí essa má qualidade de vídeo, né? Com o cara aparecendo pela primeira vez aqui, ó, com um monte de pixel
pixel em volta aqui, ó, tudo quadriculado, ó, os verdes no fundo. É, enfim, a câmera de má qualidade. Então assim, me perdoa, cara. Primeira vez que eu gravo um vídeo botando a minha cara, eu tenho uma certa vergonha, uma certa timidez pra isso aqui, então me desculpa aí, tá? E essa parada de layout, de colocar vídeo, pô, não é muito a minha, então assim, ficou meio uma bosta. Você mexe, você vê os pixels tudo cagado, chuviscando. Vocês perdoam aí, beleza? Leva. O que importa é o conteúdo, entendeu? Não fica se apegando a esses detalhes, não, fechou? É nóis, valeu.